Olá, estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais uma videoaula, tá? Eu sou o professor Felipe e estou gravando mais uma videoaula de história, continuando o tema que nós estamos falando de surgimento do capitalismo, tá? E eu vou continuar esse tema aqui com vocês, né? Como a gente pode ver aqui no primeiro slide, né? Bases para o surgimento do capitalismo. É o que nós falamos na aula anterior e nós vamos seguir hoje, né? Vamos seguir este conteúdo, né? Vamos estudar, né, a época em que o capitalismo surgiu, né? Porque afinal é o sistema econômico no qual nós estamos inseridos, pelo menos boa parte do mundo, né? Vamos lá. Para o próximo slide, né, o segundo slide, vamos seguindo aqui comigo, né, gente? Vamos entender mais o que é o capitalismo, né? O capitalismo é um sistema econômico, um sistema econômico onde existe trabalho assalariado, né? Diferente lá, lembra do mercantilismo, que era incentivava o trabalho escravizado, né, com a colonização. O capitalismo não, o capitalismo é o trabalho assalariado, você recebe pagamento por isso, né, você não é escravizado, né? Você tem também a acumulação de capital, né? Ou seja, as pessoas acumulam capital. Não é como apenas no mercantilismo, onde o governo apenas acumulava capital, né? O rei absolutista, né? Mas as pessoas começam a acumular capital, né? Os burgueses, os capitalistas, né? Você também tem uma valorização da propriedade privada. O que é isso? É quando você consegue adquirir uma propriedade, né? Uma casa, um carro, né? Algo que seja seu, que você compre com dinheiro, né? Ou ganhe de herança, né? Você tem aquilo e ninguém possa te tirar, né? Porque é seu, é um direito, porque você comprou, né? Então você tem aquilo, né? Então isso é a valorização da propriedade privada no capitalismo, né? E você tem também a caracterização da pouca interferência do Estado na economia, né? Ou pelo menos a, as falas, né? O rumo, né, disso, né? O sistema capitalista ele sempre quer que o Estado, né, interfira o menos possível na economia. É a lógica do sistema capitalista. Mas na prática nós sabemos que geralmente não é assim, né? Os estados sim interferem na economia, né? E nós temos vários exemplos disso, inclusive no nosso país, né? Enfim, nós temos várias características do capitalismo aqui. Mas o que vocês precisam saber agora e colocar na cabeça de vocês, né, em foco, é que o capitalismo é o sistema econômico que nós vivemos, né? E ele é diferente lá do feudalismo, do mercantilismo, e nós vamos entender essas diferenças a partir daqui, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos falar das grandes navegações, tá? Falar de contexto histórico, né? Esse contexto histórico das grandes navegações, né, foi o que inaugurou a lógica econômica mercantilista, lembra? O pessoal, os governos, né, absolutistas, geravam, né, as expedições para as novas terras onde eles iam colonizar, né? A América, por exemplo, a Espanha, Portugal mandavam expedições, né? E aí eles iam lá para colonizar as terras, fazer mineração, né? Acumular os metais. Lembre-se que a gente falou do metalismo, né? Que os governos gostavam de acumular os metais para tornar uma economia forte, né? Então tem tudo isso. Então essas grandes navegações, né, para colonizar esses locais, chegar até esses locais como a América, por exemplo, né, impulsionaram a criação do sistema mercantilista, né, a inauguração da nova lógica, né, que aí destravou também a criação do sistema capitalista, né. E os estados modernos absolutistas, eles enriqueceram com as colônias da América.
É o que eu falei do metalismo, né? Eles mandavam expedições para a América, as potências europeias, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, né? Mandavam as expedições para a América, né? Acumulavam os metais, né? Tiravam todo o ouro, a prata que podiam e levavam para a Europa. Né? E tinham também o Pacto Colonial, né? Onde eles obrigavam a colônia só a comprar e vender deles, né? Da metrópole, da potência europeia. Então, os caras enriqueceram, né? A custo da colonização da nossa América. Né? Vamos para o próximo slide. Vamos verificar aqui as diferenças, né? Entender essas diferenças entre mercantilismo e capitalismo. Né? Apesar deles serem interligados, né? Porque o mercantilismo é que deu essa ligada na lógica capitalista, né? Ele que deu digamos assim, acendeu a chama, né? do capitalismo, né? O mercantilismo trocou a lógica econômica, né, que era feudal, né, passou de feudal para mercantil, e aí o pessoal foi adaptando cada vez mais até chegar no capitalismo, né, foi tendo essa transição. Né, mas foi o mercantilismo que foi essa ponte, né, de transição do feudalismo para o capitalismo. E apesar deles serem interligados, né, o mercantilismo e o capitalismo, esses dois sistemas, eles têm muitas diferenças, são diferenças bem significativas, viu? Tá? Eles são parecidos em muitas coisas, mas tem diferenças que são primordiais, essenciais a gente saber, tá? Enquanto o mercantilismo, ele preserva o mercado interno, o autocontrole do Estado, tá? Incentivando, por exemplo, a colonização dos territórios, a escravidão, como eu já falei lá, que o capitalismo trabalha com assalariados, por exemplo, trabalhadores assalariados, e o mercantilismo incentiva a escravidão, né? O capitalismo, ele se caracteriza pelo trabalho assalariado, valorização da propriedade privada, pouca interferência do Estado na economia, ou pelo menos a busca disso, né? Então tem essas diferenças, né? O mercantilismo, ele ainda é um sistema muito voltado para o fechamento de mercado, né? Apesar de ser aberto, né, mais aberto que o feudalismo, ele ainda é muito fechado em várias questões. O capitalismo já é mais aberto, né, é mais global, até mesmo pelo fato de se desenvolver depois das grandes navegações, né? Depois que o mundo já estava interligado, né, de certa forma, né, com a América, né, aí depois foi passando o tempo e o mundo foi se interligando ainda mais com a África, com a Ásia, né, com a Oceania, né, e hoje, né, nós vivemos nesse sistema onde nós conversamos em tempo real, né, com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Né. Então, é isso. Há essas diferenças entre mercantilismo e capitalismo, lembrem-se disso. Tá? Vamos para o próximo slide. Né? Aqui nós podemos ver as imagens, né, dessas diferenças. Né? Nós temos aqui a senzala, que representa a escravidão, né, com os escravizados e o senhor de engenho aqui, né, guardando os seus escravizados. Né, em contraponto, do outro lado, a carteira de trabalho, né, que apesar de termos muitas deficiências ainda nos direitos trabalhistas, né, ainda há, né, é inegável dizer que é muito melhor do que você ser um escravizado, né, porque você tem ainda direitos trabalhistas, você recebe um salário, né, você tem, sei lá, atendimento médico, tem muitas coisas, né, que antes esse pessoal não tinha, porque eram escravizados, né, não recebiam salário, não tinham nada, né, e eram tratados como ferramentas de trabalho, né, então há essa diferença. E também a questão da propriedade privada aí que a gente falou, né, antigamente não tinha-se esse respeito à propriedade privada das colônias, né, as potências chegavam e colonizavam, né, os territórios, né, se apossavam desses territórios. Hoje não, hoje você não pode chegar e se apossar de um território, né, porque tem essa questão, né, da valorização da propriedade privada. Então, você não pode se apossar do território sem ter alguma justificativa que você é dono do território, comprou, enfim. Então tem todas essas questões, né?
Apesar que essas questões, né, de escravidão e trabalho e propriedade pública e privada tem inúmeras discussões. Nós podemos fazer várias reflexões. Há pessoas também que contestam a questão da propriedade privada, né? Não concordam com a propriedade privada. Então, a gente pode fazer várias discussões, tá? Sobre inúmeras possibilidades aqui, tá? Mas eu vim apresentar essas coisas aqui para vocês terem uma ideia, tá? As diferenças. Vamos focar nas diferenças entre o capitalismo e o mercantilismo, tá? Agora, no próximo slide, vamos para falar de outra coisa. Vamos falar de absolutismo. No meio disso tudo, nós estamos falando de sistema econômico. Vamos falar de política também, né? O absolutismo é que estava controlando isso tudo, né? Esse sistema econômico, né? Ou o sistema econômico estava controlando o absolutismo, não sei, mas enfim, pensem como quiser, apenas uma provocação. Mas o absolutismo, os reis absolutistas eram os governantes desses estados, desses projetos de potências europeias, né, que estavam se formando ali, né? E na teoria, né, só para vocês saberem, né, terem informação, para a gente deixar fixo na memória, né, na teoria absolutista, né, presente nos séculos 16 e 17, o monarca concentrava os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então o monarca era chamado de absolutista porque ele tinha todos os poderes, tá? Todos os poderes, e ele controlava ali o governo, tá? Ele era o dono ali do governo dele, e em alguns casos até as pessoas alegavam que ele tinha direito divino, né? Deus colocou ele ali, e nós vamos ver isso aqui. No próximo slide, por exemplo, nós vamos falar do Nicolau Maquiavel, né? Maquiavel é famoso, vocês já devem ter ouvido falar, mas se não ouviram falar, deem uma pesquisada aí na internet, no Google também, vocês vão verificar que ele é um filósofo bem famoso, né? Ele é reconhecido como o fundador do pensamento e da ciência política moderna, né? Pelas suas obras, né? Ele escreveu principalmente a obra O Príncipe, né? Que foi escrita em 1513, foi publicado um pouco depois, mas é uma obra bem antiga, né? No entanto, é uma obra que é usada até hoje, né? Que fala sobre política e governo, né? Uma obra que mostra como o governo deveria ser, né? Segundo a visão de Maquiavel, né? E até isso deu nome até a certos termos, né? Que a gente você já deve ter ouvido falar, né? Maquiavelismo, né? Porque ele criou, né, algumas técnicas, algumas normas, algumas regras, né? É um conjunto ali de práticas de governo, né? Explicando para os príncipes, né, como governar, né? E algumas dessas técnicas, dessas coisas escritas no livro, no Príncipe, né, são consideradas não boas, né, ruins, né, estranhas, né, no mínimo. Então, ele é uma figura às vezes controversa, né, por causa dessas questões. Mas, tirando isso, é um livro que dá para se fazer uma excelente análise, né, porque você vê como que era a visão, né, de um filósofo da época, né, um estudioso da época, né, acerca de como que deve funcionar um sistema de governo, né. E interessante de ver como que, se a gente pegar para analisar, né, os nossos governos, né, pregressos até os atuais, né, verem como que eles bebem da fonte de Maquiavel, né, como eles usam muitas técnicas escritas, né, nesse livro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler um dia, leiam, que é muito importante, tá? O Príncipe. E muitos governantes
tem atitudes bem semelhantes ao que ele descreve aqui nesse livro, tá? Até hoje, inclusive. E o Maquiavel, ele foi um dos filósofos teóricos, né, que defendeu o direito, né, dos reis absolutistas, né, a teoria absolutista, né, e vamos para o próximo slide, tá? Nós vamos falar de Luís XV de França. Ele foi um absolutista, tá? Também escreveu algumas coisas, né? Deixou algumas reflexões escritas, mas tem aquela famosa frase, né, dele, dentre as coisas mais conhecidas, né, que é o Estado sou eu, né, que simboliza o poder do rei absolutista, né. O Estado é ele, né, as instituições é o rei absolutista, né, ou seja, tudo no governo é ele. Então a figura do governo simboliza, quem simboliza o governo, né, a figura do rei absolutista, né. E aí temos aqui, né, ele recusou a figura de primeiro-ministro também, né, reduziu a influência dos parlamentares, né, para aumentar o poder dele, do próprio, né, e jamais convocou os Estados Gerais, né, que é uma convenção da população francesa que era exigida lá pelas pessoas para poder ter melhorias para a população, discutirem novas leis, e nunca fez isso. Ou seja, a figura, né, vocês têm aqui a figura de um rei absolutista, né, que reduz os poderes das outras instituições, né, que acha que o Estado se resume a ele, né, que o governo se resume a ele e que faz o que bem entende, né. Logicamente, dentro de todo o contexto histórico, né? Nós vamos verificar isso, tá? Vamos para o próximo slide, tá? E nós vamos falar de outro teórico que também defendia o absolutismo, tá? E nós vamos falar de Thomas Hobbes, tá? E a principal obra dele, assim como a gente falou do Maquiavel, que era o Príncipe, a principal obra dele é o Leviatã, tá, que ele escreveu em 1651, e nessa obra ele proclamou que em seu estado natural, né, o homem, quando ele não vive em sociedade, a vida humana é solitária e miserável, desprezível, bestial, e contra todos os homens uniram-se em torno de um contrato para formar uma sociedade, para protegê-los contra a violência. Então o que ele quer dizer? Que se a gente não se unir em sociedade, né, a gente fica naquele estado bestial, né, aquele estado selvagem, né, digamos assim, entre aspas, né. E se a gente se reunir em sociedade, em torno de um contrato, de leis, de um governo, aí a gente vai ficar protegido. É basicamente o que o Hobbes diz, né? E ele defende também a teoria de que um rei só poderia subir ao trono pela vontade do povo, e não pela vontade divina. A monarquia é justificada pelo consenso social. Tá? Então, ele é um teórico, né, que não defende o direito divino dos monarcas, mas, né, defende ainda que apenas uma pessoa ocupe o cargo, né, de rei, né, de governante, perdão, né? É ainda um teórico absolutista, né? Porém não defende o direito divino. No próximo slide nós temos outro teórico absolutista, tá? Que é o Jacques Bossuet. Esse sim, né, defende o direito divino da monarquia. Ele foi um dos maiores defensores do absolutismo, né? E também do direito divino dos reis, né? Fique bem claro, pessoal, que eu sempre estou falando, direito divino é a questão do rei ter o direito de ocupar o trono garantido por Deus, tá? As pessoas aceitarem que o rei ocupe o trono porque Deus permitiu que ele ocupasse, tá? Então o Jacques Bossuet defendia isso, e ele tinha a obra dele principal, né, a Política segundo a Sagrada Escritura, olha só.
A monarquia era de origem divina, segundo isso, cabendo aos homens aceitar todas as decisões reais. Contrariá-las transformaria os cidadãos não apenas em inimigos do rei, mas em inimigos de Deus também. Então, olha só, né? Além de você ter os absolutistas que defendiam a figura de um só rei, né, gerindo o governo, tudo, né, fazendo as leis, você tinha os absolutistas também que defendiam que o rei era um enviado de Deus, né, assim lá, parecido até com, lembra dos faraós, né, no Antigo Egito. Tem até uma semelhança, né, tem uma, uma questão bem interessante, né, imagina só, você não poder questionar o rei, porque você vai estar ofendendo não só ele, mas também Deus, né? Então é bem interessante essa questão, né? Então lembrem-se disso, né? Nós tivemos os reis, né, os absolutistas, como Luís XV, né, que eu mostrei para vocês, e os teóricos, né, que escreviam sobre o absolutismo, defendiam sobre o absolutismo, tá? Maquiavel, Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet, que a gente está vendo agora, tá bom? No próximo slide, vamos para o final aqui, vocês veem a atividade, tá? Vamos ler aqui a atividade. Responda as questões. Por que o processo de colonização da América, de certa forma, impulsionou o mercantilismo? É aquilo que a gente falou, é aquilo que a gente já trabalhou aqui, né? Por que que o processo de colonização, principalmente aí das Américas, né, impulsionou o sistema mercantilista, que é o sistema que, digamos assim, substituiu o feudalismo, né? E a pergunta 2, vamos lá. Cite duas diferenças importantes entre o mercantilismo e o capitalismo, enquanto sistemas econômicos. Também já vimos isso, tá? Diferenças entre o mercantilismo e o capitalismo. Existem grandes diferenças, eles são parecidos em algumas coisas, mas são bem diferentes em outras. Então se atentem aí, pessoal, respondam, fiquem em casa, tá? Se precisarem sair, usem máscara, álcool em gel, tá? Mantenham o distanciamento e é isso, tá? Bons estudos e qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos.